12. Pergaminho número 5. Viverei hoje como se fosse meu último dia. E agora, o que farei com este último e precioso dia que resta em meu poder? Primeiro, tamparei seu conteúdo de vida para que nenhuma gota se derrame na areia. Não desperdiçarei um momento sequer, cultivando os infortúnios ou as derrotas do ontem, as dores de coração, pois por que deveria eu desperdiçar o bem lembrando-me do mal? Poderá a areia escorrer do chão para a taça do tempo? Levantar-se-á o sol de onde se põe e se porá de onde se levanta? Posso reviver os erros do ontem e corrigi-los? Posso chamar de volta os ferimentos do ontem e curá-los? Posso tornar-me mais jovem do que era ontem? Posso retirar o mal que fiz, os socos que dei, a dor que causei? Não. O ontem está enterrado para sempre, e nele não mais pensarei. Viverei hoje como se fosse meu último dia. E agora, o que farei? Esquecendo o ontem também, não pensarei no futuro. Por que deveria eu trocar o agora pelo talvez? Pode a areia de amanhã escorrer para a taça antes de hoje? Levantar-se-á o sol 2 vezes esta manhã? Posso executar os feitos de amanhã enquanto estiver na trilha de hoje? Posso colocar o ouro de amanhã na bolsa do hoje? Pode a criança de amanhã nascer hoje? Pode a morte de amanhã lançar suas sombras de volta e enegrecer a alegria de hoje? Deveria preocupar-me com os eventos que talvez jamais testemunhe? Deveria me atormentar com os problemas que talvez jamais venha a ter? Não. O amanhã está tão enterrado quanto o ontem, e não pensarei mais nisso. Viverei hoje como se fosse meu último dia. Este dia é tudo o que tenho, e estas horas são agora a minha eternidade. Saldo este nascer do sol com gritos de alegria, como um prisioneiro que é aliviado da sentença de morte. Ergo meus braços em gratidão por essa dádiva sem preço. Um novo dia, da mesma maneira, levarei a mão ao peito em gratidão ao pensar naqueles que saudaram o nascer do sol do ontem e que não mais estão entre os vivos. Sou realmente um afortunado, e as horas do hoje não são senão um prêmio imerecido. Porque me foi permitido viver esse dia extra, quando outros, muito melhores do que eu, já desapareceram? Será que eles realizaram seus propósitos enquanto o meu ainda está por alcançar? Será esta uma outra oportunidade para que eu me torne o homem que poderei ser? Há um propósito na natureza? Será este o meu dia de vencer? Viverei hoje como se fosse meu último dia. Não tenho senão uma vida, e a vida não é nada mais que uma medida de tempo. Ao perder tempo, destruo a vida. Se desperdiço o hoje, destruo a última página de minha vida. Aproveitarei, portanto, cada hora deste dia, pois ela jamais poderá voltar. Ela não pode ser depositada hoje para ser retirada amanhã, pois quem pode burlar o vento? Agarrarei com as 2 mãos e acariciarei com amor cada minuto deste dia, pois seu valor é sem preço. Que moribundo pode comprar outro fôlego, embora, de bom grado, dê todo o seu ouro? Que preço ouso fixar para as horas adiante de mim? Eu as farei inestimáveis. Viverei hoje como se fosse meu último dia. Evitarei com fúria os desperdiçadores de tempo. A demora destruirei com ações, a dúvida enterrarei sob a fé, o medo desmembrarei com confiança. Onde houver bocas ociosas não ouvirei nada, onde houver mãos ociosas não me demorarei, onde houver corpos ociosos não visitarei. De hoje em diante, sei que cortejar a ociosidade é roubar alimento, roupa e calor daqueles que amo. Não sou ladrão, sou um homem de amor e hoje é minha última oportunidade de provar meu amor e minha grandeza. Viverei hoje como se fosse meu último dia. Cumprirei hoje os deveres de hoje. Hoje acariciarei meus filhos enquanto são crianças. Amanhã eles partirão e eu também. Hoje abraçarei minha mulher com doces beijos. Amanhã ela partirá e eu também. Hoje ajudarei um amigo em necessidade. Amanhã ele não mais gritará por ajuda. Nem eu ouvirei seus gritos. Hoje me entregarei ao sacrifício e ao trabalho. Amanhã não terei nada para entregar e nem haverá ninguém para receber. Viverei hoje como se fosse meu último dia. E se for, será meu maior monumento. Farei deste o melhor dia de minha vida. Beberei a cada minuto a sua plenitude. Provarei seu sabor e agradecerei aos céus. Farei valer todas as horas e negociarei cada minuto somente por alguma coisa de valor. Trabalharei mais arduamente do que jamais trabalhei e forçarei meus músculos até que chorem de dor. E então prosseguirei. Farei até mais visitas do que antes. Venderei mais mercadorias do que jamais vendi antes. Ganharei mais ouro do que jamais ganhei antes. Cada minuto do dia de hoje será mais frutífero do que horas do dia de ontem. Meu último dia deve ser meu melhor dia. Viverei hoje como se fosse meu último dia. E se não for, cairei de joelhos e agradecerei aos céus. Pergaminho número 6. Hoje serei dono de minhas emoções. As marés avançam, as marés recuam.
Vai o inverno, vem o verão. Finda-se o calor, começa o frio. Levanta-se o sol, põe-se o sol. Clara é a lua cheia, negra é a lua nova. Chegam os pássaros, partem os pássaros. Florescem as flores, murcham as flores. Plantam-se as sementes, colhem-se as colheitas. Toda a natureza é um círculo de ânimos. Eu sou uma parte da natureza e, assim como as marés, meus ânimos se elevarão, meus ânimos cairão. Hoje serei dono de minhas emoções. É uma das artimanhas pouco percebidas da natureza, que cada dia acorde com ânimos diferentes dos da véspera. A alegria de ontem será a tristeza de hoje. Já a tristeza de hoje se transformará na alegria de amanhã. Dentro de mim há uma roda constantemente a girar. Da tristeza para a alegria, da exultação para a depressão, da felicidade para a melancolia. Como as flores, a florescência plena da alegria de hoje fornecerá e murchará em desespero. Porém, relembrarei que, como as flores mortas de hoje carregam a semente da florescência de amanhã, assim também a tristeza de hoje carrega a semente da alegria de amanhã. Hoje serei dono de minhas emoções. E como dominar essas emoções para que cada dia seja produtivo? Pois, a não ser que o meu ânimo seja forte, o dia será um fracasso. As árvores e as plantas dependem da temperatura para florescerem, mas eu farei minha própria temperatura, sim, eu a transportarei comigo. Se eu trouxer a chuva, a melancolia, a escuridão e o pessimismo aos meus fregueses, eles reagirão com chuva, melancolia, escuridão e pessimismo e não comprarão nada. Mas, em vez disso, se lhes trouxer alegria, entusiasmo, claridade e riso, eles reagirão com alegria, entusiasmo, claridade e riso, e minha temperatura produzirá uma colheita de vendas e um celeiro cheio de ouro. Hoje serei dono de minhas emoções. E como dominarei minhas emoções para que cada dia traga a felicidade e seja produtivo? Aprenderei este segredo das gerações. Fraco é aquele que permite que seus pensamentos controlem suas ações. Forte é aquele que força suas ações a controlar seus pensamentos. Cada dia, ao acordar, seguirei este plano de batalha antes que seja capturado pelas forças da tristeza, da lamúria e do fracasso. Cantarei se me sentir deprimido. Rirei se me sentir triste. Redobrarei meu trabalho se me sentir doente. Avançarei se sentir medo. Vestirei roupas novas se me sentir inferior. Erguerei minha voz se me sentir inseguro. Relembrarei meu êxito passado se me sentir incompetente. Relembrarei meus objetivos se me sentir insignificante. Hoje serei dono de minhas emoções. De hoje em diante, saberei que apenas os de capacidade inferior podem estar sempre em sua melhor forma, e eu não sou inferior. Dias haverá em que terei de lutar contra forças que me derrubariam, se pudessem. Os desesperados e os tristes são fáceis de conhecer, mas há quem virá com sorriso e mão de amizade, e pode destruir-me. Também contra esse jamais devo ceder o controle. Recordarei meus fracassos, se me tornar confiante demais. Pensarei nas fomes passadas, se abusar do presente. Relembrarei minha luta, se me sentir complacente. Relembrarei momentos de vergonha, se me entregar a momentos de grandeza. Tentarei parar o vento, se me sentir com poder demais. Relembrarei uma boca sem alimento, se atingir grande riqueza. Relembrarei momentos de fraqueza, se me tornar demasiado orgulhoso. Fitarei as estrelas ao sentir que minhas técnicas são inigualáveis. Hoje serei dono de minhas emoções. E, com este novo conhecimento, também entenderei e reconhecerei os ânimos daquele a quem visito. Permitirei que extravasse sua ira e irritação de hoje, pois ele não conhece o segredo de controlar sua mente. Posso tolerar-lhe as setas e insultos, pois agora sei que amanhã ele mudará e, então, será uma alegria aproximar-me dele. Não mais julgarei um homem apenas por um encontro. Não mais deixarei de visitar amanhã, de novo, aquele que se encontra irado hoje. Neste dia, ele não dará um tostão por artigos de ouro. Amanhã, trocará sua casa por uma árvore. Meu conhecimento deste segredo será minha chave para a grande riqueza. Hoje serei dono de minhas emoções. De hoje em diante, reconhecerei e identificarei o mistério dos ânimos e toda a humanidade e em mim. A partir de hoje, estou preparado para controlar qualquer estado de espírito com que desperte cada dia. Serei dono de meus ânimos pela ação positiva e, enquanto for dono de meus ânimos, controlarei o meu destino. Hoje controlarei o meu destino e meu destino é tornar-me o maior vendedor do mundo. Serei dono de mim mesmo. Serei grande. Pergaminho número 7. Rirei do mundo. Nenhuma criatura viva ri, à exceção do homem. As árvores podem sangrar quando feridas, e os animais no campo gritarão de dor e fome, mas apenas eu tenho o dom de rir, e ele é meu, para usar quando o desejar. De hoje em diante, cultivarei o hábito de rir. Sorrirei, e minha digestão será melhor. Rirei baixinho, e minhas obrigações serão aliviadas. Rirei, e minha vida se alongará,
pois este é o segredo da vida longa, e agora é meu. Rirei do mundo. E principalmente rirei de mim mesmo, pois o homem é mais cômico quando se leva a sério demais. Jamais cairei nesta armadilha da mente, pois, embora eu seja o milagre da natureza, não sou ainda um mero grão jogado para lá e para cá pelos ventos do tempo? Sei eu realmente de onde vim e para onde vou? Não parecerá tola minha preocupação de hoje, daqui a 10 anos? Por que devo permitir que os mesquinhos acontecimentos de hoje me perturbem? O que pode ocorrer ante este sol, que não parecerá insignificante no rio dos séculos? Rirei do mundo. E como posso rir? Quando confrontado com o homem ou o feito que me ofende de maneira a fazer brotar minhas lágrimas e minhas imprecações? 3 palavras ensaiarei dizer, até que se tornem um hábito tão forte que, imediatamente, aparecerão em minha mente. A qualquer momento que o bom humor ameaçar abandonar-me, essas palavras passadas pelos antigos me conduzirão por toda a adversidade e manterão minha vida em equilíbrio. As 3 palavras são, isto também passará. Rirei do mundo. Pois todas as coisas ditas, na verdade, passarão. Quando estiver abatido pelo desgosto, devo consolar-me, pois isto também passará. Quando estiver enfunado com o êxito, devo admitir-me de que isto também passará. Quando estiver carregado de riqueza, direi para mim mesmo que isto também passará. Sim, pois, em verdade, onde está aquele que construiu as pirâmides? Não está soterrado dentro de sua pedra? E também não serão as pirâmides soterradas pela areia? Se todas as coisas um dia passarão, por que deveria eu preocupar-me com o hoje? Rirei do mundo. Pintarei este dia com risos, modelarei esta noite numa canção. Jamais trabalharei para ser feliz, mas, sobretudo, permanecerei ocupado demais para ser triste. Desfrutarei hoje a felicidade de hoje. Ela não é um grão para ser armazenada numa caixa. Ela não é vinho para ser guardada na jarra. Ela não pode ser guardada para o dia seguinte. Deve ser plantada e colhida no mesmo dia, e isto eu farei, de hoje em diante. Rirei do mundo. E com meus risos, todas as coisas serão reduzidas ao seu real tamanho. Rirei dos meus fracassos, e eles desaparecerão nas nuvens de novos sonhos. Rirei de meus êxitos, e eles se encolherão aos seus reais valores. Rirei do mal, e ele morrerá esquecido. Rirei da bondade, e ela se esforçará e crescerá. Cada dia será triunfante apenas quando meus sorrisos provocarem sorrisos dos outros, e isso farei até com os que não compram minhas mercadorias, evitando aborrecer-me como fazia até agora. Rirei do mundo. De hoje em diante derramarei apenas lágrimas de suor, pois as de tristeza, de remorso ou de frustração não têm valor na feira. Enquanto que cada sorriso pode ser trocado por ouro e cada palavra gentil saída de meu coração pode construir um castelo. Jamais permitirei tornar-me tão importante, tão sábio, tão imponente e tão poderoso que esqueça de como rir de mim mesmo e do meu mundo. Assim, sempre permanecerei uma criança, pois apenas como criança recebo a capacidade de erguer os olhos para os outros. E, enquanto erguer os olhos para os outros, jamais serei grande demais para a minha cama. Rirei do mundo. E enquanto rir, jamais serei pobre. É esta, então, uma das maiores dádivas da natureza, e eu não mais a desperdiçarei. Apenas com o sorriso e a felicidade posso eu realmente tornar-me um êxito. Apenas com o sorriso e a felicidade posso apreciar os frutos de meu trabalho. Se assim não fosse, muito melhor seria fracassar, pois a felicidade é o vinho que aguça o sabor da comida. Para apreciar o êxito, devo ter felicidade, e o sorriso será o criado que me servirá. Serei feliz, terei êxito, serei o maior vendedor que o mundo jamais conheceu. XV. Pergaminho número 8. Hoje centuplicarei meu valor. Uma folha de amoreira, tocada pelo gênio do homem, torna-se seda. Um campo de barro, tocado pelo gênio do homem, torna-se um castelo. Um cipreste, tocado pelo gênio do homem, torna-se um santuário. A lã tosquiada da ovelha, tocada pelo gênio do homem, torna-se vestuário para um rei. Se é possível as folhas, ao barro, a madeira e a lã terem seu valor centuplicado, sim, multiplicado pelo homem, não posso eu fazer o mesmo com o barro que leva meu nome? Hoje centuplicarei meu valor. Sou comparável ao grão de trigo que enfrenta um de 3 futuros. O trigo pode ser ensacado e armazenado num depósito até servir de alimento ao suíno, ou pode virar farinha e fazer o pão, ou pode ser lançado à terra e crescer até que sua espiga dourada divida-se e produza de milhares de grãos. Sou comparável ao grão de trigo, com apenas uma diferença. O trigo não pode escolher entre ser alimento do suíno, base da farinha ou plantado para multiplicar-se. Eu posso escolher e não deixarei que minha vida seja alimento do suíno, nem a deixarei colocar-se sob as rodas do fracasso e do desespero, para ser despedaçada e devorada pela vontade dos outros.
Hoje, centuplicarei meu valor. Para crescer e multiplicar, é necessário plantar o grão de trigo na escuridão da terra, e meus fracassos, meus desesperos, minha ignorância e minhas inabilidades são a escuridão em que fui plantado a fim de amadurecer-me. Agora, como o grão de trigo que brota e floresce é apenas nutrido com chuva e sol e ventos quentes, eu também devo nutrir meu corpo e minha mente para realizar meus sonhos. Mas, para crescer a grande altura, o trigo deve esperar pelos caprichos da natureza, e não necessito esperar, pois tenho o poder de escolher meu próprio destino. Hoje centuplicarei meu valor. E como realizarei isto? Primeiro, estabelecerei objetivos para cada dia, cada semana, cada mês, cada ano e para minha vida. Assim como a chuva deve cair antes que o trigo quebre a casca e brote, assim também devo ter objetivos antes que minha vida se cristalize. Ao estabelecer meus objetivos, pensarei em meu melhor desempenho no passado e o centuplicarei. Este será o padrão sobre o qual viverei no futuro. Jamais me preocuparei com a elevada altura de meus objetivos, pois não é melhor apontar minha lança para a lua e atirá-la apenas numa águia, do que apontá-la para a águia e acertar apenas na rocha? Hoje, centuplicarei meu valor. A altura dos meus objetivos não me apavorará, embora possa tropeçar frequentemente antes de alcançá-los. Se tropeçar, levantar-me-ei e minhas quedas não me preocuparão, pois todos os homens devem tropeçar muitas vezes para alcançar a glória. Apenas o verme é livre da preocupação de tropeços. Eu não sou um verme. Que os outros construam uma caverna com seus barros. Eu construirei um castelo com o meu. Hoje centuplicarei meu valor. E assim como o sol aquece a terra para fazer com que brote a semente de trigo, também as palavras destes pergaminhos aquecerão minha vida e transformarão meus sonhos em realidade. Hoje superarei toda a ação que executei ontem. Subirei a montanha do hoje com o extremo de minha capacidade. Amanhã subirei mais alto que hoje e, no dia seguinte, mais alto que na véspera. Superar os feitos dos outros é importante. Superar meus próprios feitos é tudo. Hoje centuplicarei meu valor. E assim como o vento quente conduz o trigo à madureza, o mesmo vento levará minha voz aos que me darão ouvidos.